Muito se fala sobre gratidão no meio holístico e no mundo da lei da atração. E uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, né, estudando também tudo isso, mas principalmente com um olhar muito de olhar para dentro, de me autoconhecer, de, de, de mudar mesmo muito das minhas visões, das coisas que eu acreditava, uma ideia mais profunda, né, de ir mais para dentro, e lidar mais com o mundo interno, eu fui entendendo que muitas vezes a gente tá usando a gratidão, que é realmente uma coisa que vai ajudar a gente na nossa vida, que realmente vai fazer a gente ver a vida de uma forma mais positiva, que vai deixar de fato a nossa vida mais leve. Só que a gente está fazendo tudo isso em muitos momentos, e eu me incluo nisso, para a gente poder ganhar alguma coisa. Então imagina que, por exemplo, alguém faz um favor para você, faz uma gentileza. Quando você percebe que aquela gentileza, a pessoa ela não está esperando nada em troca, não é que ela não aceite nada em troca, mas assim, ela está fazendo porque ela gosta, ou porque ela tem afeição por você, porque ela gosta de você, ou porque ela quer fazer aquele agrado, ela não faz de qualquer maneira, ela faz de verdade porque ela quer fazer. Quando a gente recebe uma gentileza de alguém, um favor, uma ajuda, que é de fato genuína, a gente tem em muitos momentos vontade de retribuir, porque aquilo foi genuíno. Agora imagina que alguém faz um favor para você, faz uma gentileza, mas você já sabe, já subentende ali, já está bem claro para você que a pessoa só está fazendo aquilo com você ou para você porque ela quer que você faça o mesmo, ou porque ela quer que você dê algo em troca, faça um favor para ela, uma gentileza para ela, ajude ela em determinada coisa. Quando a gente pega nessa postura e a gente recebe um favor, uma gentileza de alguém, já percebendo que a pessoa ela quer algo em troca, a gente já não tem mais aquela tanta vontade assim de retribuir, porque a gente fala, não, a pessoa tá fazendo isso só em troca de algo, não é genuína, ela tá fazendo porque na verdade ela no ato dela fazer, né, não é me olhando, não é me percebendo, não é porque ela tem afeição por mim, ela tá fazendo por causa dela. No fim daquele caminho, no fim daquele destino, o primeiro pensamento e o último que ela tem ao fazer aquela gentileza acaba e começa nela. Então, eu fico às vezes questionando tanto a minha própria conduta, quanto a conduta, né, quando a gente entra nesse movimento holístico, que é assim, a gente entrou com a gratidão, que é uma coisa muito positiva em muitos momentos, mas entrando num olhar de que eu vou ter gratidão para que eu ganhe mais coisas. Ao contrário de eu olhar para mim, olhar para minha vida e já perceber que tem muitas coisas positivas, mesmo que eu não ganhe nada. Então, quando a gente entra nessa postura, a gente entende que a gente realmente reconhece de verdade aquilo que é bom na nossa vida. Que existe na vida de todo mundo. Existem coisas boas, existem bênçãos, coisas positivas. Só que a gente precisa ter olhar para essas coisas. E se eu tenho essa gratidão, finjo essa gratidão, para que eu ganhe coisas, percebe que no início e no fim, como eu disse, como eu dei do exemplo de alguém que faz o favor, no fim o pensamento é sobre mim e no começo também. Eu estou fazendo aquilo por mim, eu estou fazendo aquilo para mim, eu não estou pensando no outro, ou até mesmo no movimento de mim para minha vida, de mim para a espiritualidade ou para Deus, enfim, eu não estou agradecendo genuinamente, eu estou agradecendo para que eu depois seja beneficiado. Então a gente vai invertendo muito dos valores. A gente acaba entrando numa postura de que muito é para mim, de que muito é meu, de que eu vou fazer assim, eu vou pensar assim, eu vou sentir assim para mim controlar o universo. E aí quanto mais a gente vai vivendo a vida, olhando para dentro, encarando as nossas dores, a gente vai percebendo que, inevitavelmente, ainda bem, né? Inevitavelmente, a vida ela vai frustrar a gente. Então, não importa o quanto de cocriação a gente faça, não importa o quanto de pensamento positivo, não importa de quanto de gratidão que a gente fale da boca para fora, ou mesmo que a gente fale com muita vontade. A vida ela vai frustrar a gente em muitos momentos ainda. A gente não tem um controle sobre isso. Porque a vida ela vai me dar aquilo que eu necessito, não aquilo que eu quero. E muitas vezes a gente está perdido naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente necessita. Então, se eu preciso de uma coisa, eu necessito de uma coisa, aquilo vai me fazer bem, mas eu quero outra,
É saudável que a vida me frustre. E é saudável eu saber lidar com essa frustração. Senão, no primeiro não que a vida me dá, ou no primeiro não que uma outra pessoa me der, eu não vou aguentar, eu vou chorar o dia todo, enfim, eu vou ficar muito triste, eu não vou me recuperar, porque eu não tenho essa tal da resiliência, porque eu não tenho nem mesmo a percepção de que a vida, ela às vezes não vai ser do jeito que eu quero. E a gente entra muitas vezes numa ilusão com o movimento holístico, com essa questão da lei da atração, de que eu vou agradecer as coisas da boca para fora, eu vou ficar repetindo um monte de frases e a vida vai ser perfeita e eu não vou ter que lidar com a frustração e ninguém vai dizer não pra mim. E se alguém dizer não pra mim, se alguém falar não pra mim, eu vou lá, faço uma coisa para controlar o comportamento do outro. E não é assim. Pelo menos não é assim que eu entendo que as coisas tenham que ser. Não é interferindo no livre-arbítrio, nem achando que eu sou dono do mundo e que eu sou Deus e que eu vou fazer tudo ao meu bel prazer. Que eu entrar numa postura onde eu faço tudo pra mim, mas eu não olho para o outro, eu não olho para o mundo, só está fazendo com que eu aproveite mais, eu explore mais o mundo, eu explore mais as outras pessoas, em detrimento delas mesmas, a meu próprio benefício. Então percebe que é o que todo mundo já está fazendo o tempo todo. Então ficar com uma postura de achar que ter gratidão para ganhar coisas, no fundo não é você ter gratidão genuína. No fundo é você é, no fundo não é uma genuína, no fundo é uma superficial para você no fim ganhar outra coisa. E a gente às vezes tem que se perceber em muitos momentos, ter presença, ter consciência, porque às vezes a gente entra numa de que a gente tem que controlar a vida, que a gente tem que controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos, de que a vida não pode dizer não pra gente, de que a vida não pode frustrar a gente, que a nossa vida tem que ser redondinha, perfeitinha, sem arestas, mas a vida ela vai se apresentar com irregularidades, e naí tá a beleza dela. O treino não é ficar atraindo cada vez mais coisas maravilhosas para maravilhar o nosso ego em 10 minutos e depois a gente ficar buscando outros, né? Numa fuga insistente de si mesmo. O nosso treino é vivendo no mundo como a gente vive, com as irregularidades que ele tem, com a luz e a sombra que ele se apresenta. Esse é o campo que é perfeito para a gente treinar o foco na luz, o foco em realmente ver as coisas positivas e fazer um trabalho que edifique a minha vida e a vida do outro. Então, ajudando todo esse ecossistema, ajudando todo esse sistema onde eu faço parte, né? Onde não é o outro entra em detrimento para que eu me beneficie, entende? Então esse é o nosso treino de no meio do caos em muitos momentos dar uma respirada e perceber o que naquele momento a gente pode agradecer. Claro que não é negar aqui as sombras, não é delirar, não é entrar em ilusões, mas mesmo que as coisas se apresentem do jeito que eu não quero, o meu treino é eu procurar compreensão, eu procurar entendimento para que eu reconheça o que é que eu necessito aprender nesse momento, o que eu necessito observar, reconhecer na minha vida, né? E o que em alguns momentos eu negligenciei. Eu engoli esse não, né? Eu entender, digerir esse não, digerir a minha própria frustração, a minha própria ansiedade, a minha própria vontade de controle, querendo fazer com que as coisas sejam do jeito que eu quero e não do jeito que tem que ser para bem de todos, para bem até mesmo de mim, do meu espírito, da minha alma, do meu mais profundo. E aí a gente entende que a gratidão ela é muito importante, ela deixa a vida muito mais leve quando ela é colocada na nossa vida para realmente agradecer as coisas, perceber as coisas que no fundo a gente já tem e ser grato por isso. E não a gente agradecer para que a gente ganhe coisas, porque no fundo isso não é uma gratidão. No fundo isso acaba sendo uma tentativa de controle. Então não é que eu estou condenando algumas coisas, algumas informações, não é nada disso, mas o que eu estou dizendo é a gratidão, ela realmente ajuda a gente quando ela é feita de forma genuína. Agradecer por agradecer, independente se você vai receber algo em troca ou não. Essa que é realmente a gratidão que vai nos ajudar. Mas a gratidão que ela é feita, que ela é falada, que é uma postura que você usa para controlar o universo, controlar as energias, enfim, ou controlar o comportamento das outras pessoas, né? Essa pseudo-gratidão
na verdade não vai deixar a vida mais leve, não vai te ajudar, porque você vai passar por frustrações. E quando a frustração vier, o que vai realmente te ajudar a você se manter é você reconhecer de fato aquilo que tá bom, reconhecer as lições, reconhecer a luz da vida. É isso que vai te ajudar a você lidar melhor com a vida. Não é você fugir das frustrações e nem você querer controlar a vida, não receber os nãos. É, no fundo, a gratidão genuína que vai ajudar você a passar pelos obstáculos na sua vida, entende?